Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar mais uma videoaula da disciplina de CNC, tá? E hoje a videoaula vai ser sobre o uso do simulador, tá? Então, espero que todo mundo aí já tenha conseguido instalar o simulador, que foi a tarefa da primeira semana. Eu recebi alguns e-mails que eu gostaria de responder as dúvidas antes da gente começar a nossa aula. Então, a tarefa que eu passei para vocês na semana passada era de pegar aqueles 3 códigos que a gente tinha lá, acredito que na aula 3 ou na aula 4, vocês têm lá no slide, lá na seção de materiais, lá no AVA. E a ideia é que vocês peguem esses códigos e façam as alterações para incluir as compensações de comprimento da ferramenta e compensações de raio da ferramenta, raio de corte da ferramenta, tá? Que foram as instruções que eu passei para vocês na última aula. Na aula de hoje, como todo mundo já deve estar aí com o simulador instalado, eu vou dar uma pequena explorada, uma breve explorada em como esse simulador funciona e no que a gente consegue fazer nesse simulador para que você consiga realizar a atividade que eu vou propor para vocês nessa semana. Basicamente, a ideia vai ser que você pegue alguns dos códigos que a gente já fez e adapte eles para conseguir executar no simulador, tá? Então, vou trocar a cena aqui para vocês e aí a gente já começa. Eu estou tentando lembrar aqui, acho que tinha mais alguma vez. Ah, sim. Tem várias pessoas que me mandaram e-mail e eu já li os e-mails, mas eu não respondi ainda, tá? Não quer dizer que eu não tenha lido os e-mails se eu não respondi, mas quer dizer que eu estou procurando uma resposta razoável antes de escrever para você, tá? Algumas pessoas me perguntaram, por exemplo, sobre a prova que a gente fez antes do recesso, se aquela prova estava válida ou não. E isso, para responder isso, envolve um pouco do que a gente vai fazer com esse período de recesso e com as atividades que estão no período de recesso, tá? Eu gostaria de discutir isso com vocês, se fosse possível, assim que a gente terminar o recesso, né? Espero que a gente termine aí antes do final do semestre. Mas a ideia que eu tinha pensado era o seguinte: de manter as avaliações que a gente conseguiu fazer. Então, se vocês conseguiram fazer a primeira avaliação, ela vai continuar tendo o peso dela da mesma forma. Só que as atividades do recesso, o que eu tinha pensado, que uma boa solução seria pegar as atividades que vocês estão fazendo no recesso, corrigir essas atividades, que é uma coisa que eu tenho inerentemente que fazer, dar nota para essas atividades e depois montar a nota de vocês com uma componente das atividades em recesso, sendo que essa componente das atividades em recesso ela seria proporcional ao tempo de recesso que a gente ficou. Então, por exemplo, o semestre tem 4 meses para a gente, 4 meses de aula. Desses 4 meses, se a gente ficou um mês de recesso, então as atividades de recesso vão valer 25% da nota da disciplina e o restante vai valer os outros 75%, tá? Não é uma coisa que eu bati o martelo ainda, porque eu queria conversar com vocês e queria ver também como que vocês se sentem com relação a isso, tá? Mas é uma coisa que eu havia pensado só para tranquilizá-los, tá? Eu espero que essa situação calamitosa ela chegue em um final, né, antes do final do semestre, e que a gente consiga discutir isso pessoalmente. Mas enquanto não, eu pensei dessa forma, tá? Eu também estou montando uma lista para dizer para vocês, porque teve gente que postou atividade no escaninho, teve gente que postou atividade dentro do prazo lá na seção de atividades, teve gente que me mandou por e-mail, enfim. E conversando com o pessoal, como eu sou novo na PUC, eu não sabia. Conversando com o pessoal, descobri que cada professor faz isso de um jeito e muita gente não achou essas atividades lá na seção de atividades a tempo, porque os professores normalmente não usam aquilo ali. Eles usam um escaninho, uma pasta compartilhada, não sei. Me parece que cada um faz de um jeito. Né? Eu só tentei usar o AVA da maneira como ele foi feito para ser usado. Mas com relação a isso não tem problema nenhum. Se você fez atividade, mas atrasou e me entregou por outro e-mail, eu vou aceitar, tá? Ninguém vai ser prejudicado por isso. Eu só peço que vocês entreguem as atividades lá via AVA,
seja por onde for, seja pelo escaninho, seja pela atividade. Se for pela atividade dentro do prazo, melhor, fica mais organizado. Mas seja por onde for que você entregue as atividades, e porque, como eu falei, isso aparentemente gera alguns relatórios lá que está analisando a atividade de vocês e a minha atividade também, porque a gente não está de férias, a gente está fazendo as coisas remotamente. Então, isso tem algumas implicações, tá? Não que seja um grande problema, mas é melhor fazer tudo certinho, né? Eu tô montando uma lista, então, para colocar o nome de todo mundo de quem eu recebi as atividades, seja por um e-mail, seja por outro e-mail, tá? E para vocês ficarem tranquilos, para vocês saberem que atividade de vocês eu já recebi, que atividade eu não recebi. E se por um acaso tem alguma lá que você me enviou e não está marcada como recebida, ou você peço para você mandar um e-mail para mim dizendo aonde que você enviou para eu pegar, ou que você reenvie de novo no meu e-mail e aí eu já vou aceitar e tá tudo certo, tá bom? Vamos lá. Indo para a aula de hoje. Então, chega de papo, já falamos aqui quase 7 minutos e esse vídeo vai ficar um pouco longo. Então, vamos para a aula. Eu vou mudar a cena aqui. Então, agora eu vou ficar aqui no cantinho e hoje eu garanto que eu não vou ficar na frente de nada que você precise ver. Então, tá lá. Olha só. Eu coloquei o mouse em vermelho aqui para vocês enxergarem melhor também, tá? Você vai abrir lá o seu Sinotrem, né? E vai aparecer essa tela aqui. E ela não é uma tela que te indica muito o que você deveria fazer. Então, vou dizer para vocês. O meu tá em inglês, inclusive, tá? Eu não fiz a conversão para português, mas os comandos estão exatamente no mesmo lugar, só muda a língua, tá? Então, se o seu está em português, melhor. Se está em inglês, vai estar igual o que eu estou fazendo aqui. Essa sessão aqui, ela é uma sessão para você criar as máquinas que você vai simular. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em criar nova máquina, usar template, né? Então, a gente vai clicar aqui e vai aparecer essa telinha aqui, ó. Aparecendo essa telinha aqui, você tem o tipo de template que você tem aqui em cima. Lathe, em inglês, é um torno, tá? E hoje a gente vai simular uma fresa. Então eu vou procurar aqui na versão 4.8 SP4 e vou procurar essa versão aqui, ó, Demo Milling Machine. Milling Machine é uma fresa, tá? Então, e demo é uma versão de demonstração lá do pessoal. Então a gente vai pegar essa máquina aqui. Não é a máquina que a gente tem lá no nosso laboratório. Lá a gente tem a 808, mas o pessoal da Siemens me aconselhou fortemente a utilizar o simulador da 840. Então eu vou utilizar o da 840. Aqui não tem nada que você precise mudar. Eu só vou mexer na resolução do meu aqui, porque eu já fiz um teste 640 por 480, a tela fica um pouco pequena. Então eu vou deixar o meu em 800 por 600. Isso aqui você pode mudar depois, tá? Então eu vou deixar aqui, eu só tenho em inglês, criar. Então criamos. Agora tem uma máquina aqui, tá vendo? Essa máquina é a nossa fresa que a gente vai simular. Se você apertar nesse botãozinho play aqui, ó, ele vai carregar o painel da máquina e dentro de alguns instantes a gente vai ver a máquina, pelo menos o painel da máquina funcionando. Pessoal, quem puder fazer o favor também, se achar que a imagem tá ruim, ou se achar que o som tá ruim, qualquer coisa assim, dá um toque pra mim, tá? Eu tô melhorando, eu tô mexendo nos meus setups aqui, e eu tô tentando melhorar essa situação. Acho que vocês viram que em um primeiro vídeo eu tava com atraso de som, no outro vídeo a imagem tava toda travada. Espero que nesse vídeo aqui ocorra tudo bem, tá? Então, se vocês quiserem dar um feedback aí, se tá legal, se não tá, o que deveria mudar, tá bom? Agradeço vocês. Pensando em mais uma coisa lá no Ava, pessoal. Sempre que eu postar atividades, eu vou postar na seção de atividades, tá? E a parte dos vídeos, eu tô postando na seção de aulas,
né? Então a gente tem uma parte de materiais lá. Na parte de materiais eu coloquei uma seção que se chama aulas remotas. Eu tô colocando os links para os vídeos lá e o pessoal falou que semana passada não funcionou os links, então eu mandei um e-mail para todo mundo com os links dos vídeos que eu tinha gravado. Eu vou ver se eu encontro alguma outra maneira de fazer funcionar, mas eu peço que vocês sempre vão me mandando e-mail, vão me mandando mensagem, tá? Não vão perder tempo com coisa que não esteja funcionando. Manda e-mail que a gente resolve. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente está encontrando agora aquele painel que tem na máquina física que tem também. Então, esse painel aqui, ele está me dizendo as coordenadas de onde está minha ferramenta no sistema de referência da máquina. Então, em relação ao zero máquina. Por isso que tem esse Mzinho aqui, MX1, MY1, MZ1. Se eu quiser ver os valores com relação ao G54, que é um zero peça, que eu nem sei onde é que ele está gravado aí, é só eu clicar nesse Actual Values Machine aqui, nesse botão, deve ter um outro nome em português, e aí aparece XYZ e eles estão em relação a esse G54 que está aqui, tá? Vocês viram que não mudou nada porque provavelmente o G54 e o zero máquina estão no mesmo lugar. Então isso daqui não vai mudar. Tá? Mas a gente pode fazer essas coisas mudarem. Então, se você der uma olhada aqui nessa tela, você vai encontrar um monte de programas, um monte de coisas aqui, um monte de botões. Tá? Tem alguns botões que você vai precisar prestar mais atenção e outros menos. Deixa eu ver, não consigo dar zoom nos botões aqui. O que a gente precisa saber agora, nesse primeiro momento, é que a gente vai mexer na máquina no modo jog. A princípio. Então aqui tem um botãozinho jog, esse botãozinho já está ativado, por isso que ele está verdinho aqui, e quando ele está ativado aparece aqui nesse cantinho essa inscrição jog aqui, ó, tá? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está fazendo uma operação manual dessa máquina, né? A gente vai operar ela manualmente. E tem várias coisas que eu consigo fazer. Eu consigo fazer uma medição do ambiente de trabalho, eu consigo medir ferramenta, eu consigo posicionar a ferramenta. Então, olha só. E eu não preciso mexer com código G para isso. Por exemplo, aqui no posicionamento da ferramenta, olha só. Eu posso pegar essa ferramenta aqui, ele vai me dar uma velocidade, né? Que tem uma velocidade qualquer aqui. Uma posição X, uma posição Y e uma posição Z. E aqui está dizendo que está tudo em modo absoluto, tá vendo? Tem esse botãozinho Rapid Traverse aqui. O Rapid Traverse ele serve para você fazer uma movimentação rápida, em vez dessa movimentação aqui. Aqui ele está fazendo um G01. Se eu clicar no Rapid Traverse, eu vou fazer um G00, tá? Então, vamos deixar aqui no G01. E eu quero que essa máquina vá para a posição X50 milímetros, Y 50 milímetros, Z 500 milímetros. E o spindle aqui, ó, vai ser o ângulo de rotação da ferramenta. Eu não quero que ele gire nada, então vou deixar em 0 aqui. Pronto. Então tá aqui. E, bom, agora que eu faço isso daqui, se eu der um cycle start aqui, ela vai começar a fazer a movimentação que a gente pediu. Ah, e aqui, olha só, isso eu queria que acontecesse. Deu esse erro aqui, ó, wait, axis enable missing, XYZ. O que é isso? Aqui você tem duas manivelinhas aqui. Essa primeira manivela é a velocidade de rotação da máquina. E ela começa em 50% e ela pode ir até 120%. Tá? Então isso daqui é um fator que vai multiplicar a velocidade de rotação que você pôs. Esse daqui é o feed override. Então, olha só, a gente tinha dado uma velocidade de 50 mm por segundo. Ela começa em 0% e vai até 120%. A gente deixou no zero. Então, por isso que deu esse erro aqui, porque a gente não habilitou. Tá? Então, eu vou clicar aqui embaixo, ó, spindle start. Aqui embaixo, feed start. Mas ela ainda não vai fazer nada porque ela está no 0%. Se eu der uma velocidade qualquer aqui, ó, ela vai começar a fazer a movimentação. E vamos acelerar o processo aqui. E aí ela simula meio em tempo real o que está acontecendo. A gente colocou 50 milímetros por minuto. Então isso aqui pode demorar um tempinho. Então tá lá mexendo. Ó. O X e o Y
eles estão a 26, 27, tal, tal, tal. Aqui do lado, esse distance to go aqui é o quanto que falta para chegar em cada posição, né? Então você tem a posição com relação ao zero máquina e o quanto que falta para chegar aqui, ó. Então vamos esperar, falta poucos milímetros aí para chegar e chegou. Então foi para aquela posição 50, 50, 500 aqui. Legal. Agora a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer aqui, tá? Repara que essa daqui é a posição do zero máquina. Se eu voltar aqui para o começo, então vamos apertar esse botãozinho Machine aqui, ó. Já está no menu Machine. Aqui, ó. Pronto. Então vamos lá, pessoal. A gente, aqui, ó, quando a gente está mostrando a tela com esse Mzinho aqui, ó, que eu tô dizendo que essas posições são em relação ao zero máquina, eu não consigo habilitar esse botão aqui, que é o de setar o espaço de trabalho. Se eu desativar essa opção aqui, ó, agora eu tô vendo as posições com relação ao meu G54, que é o meu zero peça, e eu habilitei esse botão aqui, que é para setar o meu espaço de trabalho. Se eu clicar nele, olha o que acontece. Eu consigo, na posição atual da ferramenta, zerar a ferramenta. Eu consigo dizer se isso aqui é o zero em X, em Y, em Z, ou se isso aqui é o zero em todo mundo. Olha, eu tenho X igual a zero, Y igual a zero, Z igual a zero, ou todo mundo. Eu vou zerar os três aqui, ó, e volta. Então, olha só, agora a gente consegue ver, ó, a minha ferramenta está no meu zero peça, tá vendo? X0, Y0, Z0. Só que com relação ao zero máquina, está na posição X50, Y50 e Z500, tá? Então, zero peça, zero máquina. E é assim que a gente faz a configuração do zero peça, beleza? Então, eu vou deixar aqui na visão zero peça, setar ambiente de trabalho e vou zerar aqui quando eu achar conveniente. É assim que o operador do CNC faz lá na prática, tá? E eu consigo fazer diversas outras coisas. Eu tenho como medir o comprimento da ferramenta, eu tenho como posicionar a ferramenta, eu tenho como fazer um fresamento facial aqui, ela já tem pré-programado esse ciclo para você. Então, se a gente esperar um pouquinho aqui, vai aparecer a animaçãozinha. Olha só, de como que ela faria o fresamento faceando aqui a superfície, tá? Isso se você não for programar, se você for fazer uma usinagem manual do seu processo, tá? A nossa ideia aqui é programar. Então, voltando aqui, olha só, a gente estava nessa vista aqui do programa, assim. A gente consegue fazer algumas outras coisas aqui. A gente consegue, por exemplo, dar uma olhada nas ferramentas. Para a gente dar uma olhada nas ferramentas, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou subir aqui em cima. Estão vendo esse Mzinho aqui? Eu vou clicar nesse M e eu vou aqui em parâmetros ou parameter. Aqui, ó. Então, você vai chegar nessa tela que está te dizendo onde é que está os seus zero peças, né, G54 até 57. Agora que a gente setou o G54, olha que aparece aqui, ó, X50, Y50, Z500, tá? Que foi onde a gente colocou lá. E eu consigo ver a lista de ferramentas que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho várias fresas de corte aqui, de diferentes diâmetros, tá vendo? Você consegue ver o comprimento e o diâmetro de cada uma aqui. Fresa de faceamento, a gente tem algumas brocas para furação, e a gente tem esses thread cutter aqui, são os machos e fêmeas para a gente fazer rosca, tá? Na verdade, só os machos para a gente fazer rosca aqui. Então, olha só, a gente tem o comprimento de cada ferramenta e o diâmetro. E dependendo da ferramenta, você precisa colocar mais alguns parâmetros aqui. Essa terceira coluna aqui, para as brocas, ela está dizendo a cada quantos graus você tem uma flauta na broca. E aqui, para o macho de rosca, aqui a gente tem o passo da rosca, enfim, assim por diante, tá?
E aí, se você rolar para baixo aqui, não tem mais nada, porque não tem mais nenhuma ferramenta cadastrada. Aqui do lado, a gente consegue ver o desgaste das ferramentas. Aqui não tem nenhum desgaste, mas você consegue colocar tanto em comprimento quanto em diâmetro. Você consegue dar uma olhada também no Magazine. Olha só, no Magazine você tem o nome da ferramenta aqui, tal. E aqui você tem, dessas colunas aqui, a mais importante é essa coluna D aqui, ó. Essa coluna D, ela vai dizer aonde que na memória tem as suas dimensões para você fazer compensação de raio, tá? Então, aqui tudo está na coluna D1 aqui, então não tem muito problema, tá? Mas isso aqui poderia ser alterado. Depois, o Work Offsets que a gente já viu e algumas variáveis de usuário que a gente pode criar aqui para programações mais avançadas. No nosso caso aqui a gente não vai criar nenhuma, tá? Então voltando aqui para a Toolist, só para a gente ver, tá aqui. E eu consigo fazer várias coisas, eu consigo, enfim, eu consigo apagar a ferramenta, consigo selecionar a Magazine, consigo falar aqui sobre o número de faces de corte que ela tem, que nem essa daqui tem 3 faces, 3, 4, 6 e assim por diante, tá? Agora, voltando lá para a máquina, então a gente clica aqui, estamos na máquina de novo, tá? E basicamente são essas coisas que a gente consegue fazer. A gente consegue também medir ferramenta, enfim, fazer todo aquele setup antes de começar a programação. Na hora de começar a programação, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que trocar o modo da máquina. A gente não vai mais executar programas no modo jogue. A gente vai executar os programas nesse modo MDA, que está aqui embaixo, ó. Esse modo MDA, ele é um modo onde você consegue executar programas, basicamente. Você consegue digitar o programa aqui, ou digitar o bloco, e o seu bloco vai ser executado. Então vamos tentar um bloco aqui, G01, X30, Y42, 3, pronto. E aí se eu der um cycle start aqui, esquecemos de colocar o feed rate da máquina, então vamos colocar F200 aqui para ir mais rápido. E aí a gente dá um reset, cycle start, e ela foi lá para a posição X30Y43 fazendo um G01. Então já deu para ver que tudo que a gente viu em lousa até hoje em sala funciona, tá? Agora, mas a gente não vai ficar digitando o programa nessa telinha aqui, porque isso daqui é muito insalubre, tá? O que a gente vai fazer? A gente consegue, inclusive eu não consigo nem limpar essa tela aqui. Primeiro a gente precisa descobrir um jeito de, vamos dar um cycle stop aqui primeiro, reset, e agora sim, acredito que limpamos, pronto. A gente consegue criar um programa e executar esse programa a partir de onde a gente criou. A gente não precisa mais ficar jogando o programa aqui, mesmo porque aqui nessa tela a gente não consegue ver muito o que está acontecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse Program Manager aqui, ó, esse botãozinho que está aqui. Então a gente clica nele e eu consigo agora selecionar aqui embaixo onde é que vai ser criado o meu programa. Então o NC é a memória da máquina, você vê que você tem 7.5 megabytes de uma incrível memória. E eu tenho o Local Drive aqui, ó, que é basicamente o HD do seu computador, tá? No meu Local Drive aqui, eu tinha criado um programa, mas esse programa sumiu. É porque eu apaguei a máquina, eu acho que o programa se foi junto com a máquina, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente pode criar um novo programa. Para criar um novo programa, você clica aqui em New, ou Novo, e aí você tem algumas opções aqui, ó. Você pode criar um programa principal ou um subprograma. Subprograma a gente não viu ainda como é que faz. A gente vai criar um programa principal. E aqui do lado, a gente poderia... por exemplo, aqui está com um Program Guide G-Code aqui, para a gente dar uma olhada nos códigos G. Tá? Eu poderia programar com esse Shop-Mill aqui. Esse Shop-Mill, ele é uma ferramenta da Siemens
que te ajuda a programar. Então, você vai ver que no fim das contas, se você programar com Shop1000, o seu código G quase não tem código G. É um monte de função deles. Essas funções são muito boas, você consegue criar as coisas de uma maneira muito fácil, mas deixa de ser código G, né? Vira uma solução aplicada a uma ferramenta, a uma máquina específica. E o que eu quero passar aqui para vocês é programação CNC para qualquer tipo de máquina. Acontece de a nossa faculdade ter uma máquina da Siemens, mas poderia ser da Fanuc, da Vecker, qualquer outra, e você deveria saber programar porque você já fez CNC. Então, ó, a gente vai criar um main program aqui. Eu preciso dar um nome para esse programa. Esse nome vai ser... Oi, derrubei o microfone. Desculpa aí, galera. Esse nome... Agora o microfone não para mais. Tá, Lele. Esse nome vai ser aula remota 03. E pronto, olha só. Eu consigo dar um OK aqui. E, legal, temos o nosso programa aula remota. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e começar a digitar um código aqui, que vai ser o código que vai executar a nossa peça. Para a gente não ficar gastando muito tempo criando um código, o que eu vou fazer? Teve uma aula... Desculpa, aí não é essa tela. Mas pode ser essa tela. Teve uma aula que a gente... não apareceu a tela aqui para vocês. Que a gente... Desculpa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas teve uma aula que a gente fez um programa e depois eu fiquei de passar a resposta para vocês desse programa e eu acabei enviando para vocês essa resposta separada. Tá? E eu vou abrir essa aula. Aqui, ó. Que é da aula 4. Então tá aqui, ó. Essa aula a gente tinha que fazer esse exercício aqui, ó. Certo? Esse exercício aqui tinha que fazer, a fresa tinha que fazer esse caminho aqui. E para esse exercício aqui, a gente tinha, eu tinha desenvolvido um código, que era esse código aqui, ó. Tá certo? Então tá aqui o código, e agora a gente tem que executar para ver se funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, e eu vou colar lá no nosso programa. Então tá aqui, ó, nosso código. Já apareceu várias coisas coloridinhas, bonitinhas e tudo mais. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Esses números de linha aqui, eles são importantes, tá? E a gente consegue renumerar as linhas automaticamente, se for o caso. E quando a gente quebra a linha, ele também já digita o número da próxima linha automaticamente para a gente embaixo. Então isso é uma coisa com a qual você não precisa se preocupar muito. Agora tá complicado isso aqui, viu? Tava tão bom no começo. Aqui. Vou ficar segurando agora. E... beleza. Então, olha só. Lá nas aulas que eu passei para vocês, a gente precisava dessa linha 0 aqui com a posição do comando na memória. A máquina da Siemens ela já é um pouco mais avançada, eu não preciso mais dizer isso. Eu consigo, se eu precisar fazer referência a algum programa, eu consigo chamar o nome do arquivo, que é esse aula remota 03 aqui. Então essa primeira linha aqui vai ser exatamente desnecessária e a gente vai apagá-la. Tá? E você reparou que no final de cada linha tem esse caractere aqui, que é o caractere de quebra de linha, esse caractere de parágrafo aqui. Se isso estiver te incomodando, você consegue tirar isso daí, tá? A gente consegue vir aqui, ó.
ver? Deixa eu ver se é assim. Não. Isso, ó. Sempre que aparecer esse risquinho aqui, uma setinha para o lado, quer dizer que você tem mais opções aqui. E aí eu tenho uma opção de configurações. E nessas configurações eu tenho uma delas que é a seguinte: mostrar final de bloco como símbolo. E eu não quero que isso aconteça, então não. E por enquanto é isso que eu quero. Vamos dar um OK. Então sumiram aqueles símbolos lá. Esse parênteses aqui vai dar errado, porque a máquina não entende parênteses. O que ela entende é que depois de um ponto e vírgula, tudo vira comentário. Então, se eu ponho um ponto e vírgula aqui, ó, você percebe que ficou tudo cinzinha. E aí, o que a gente precisa fazer é ligar a broca no sentido horário à velocidade de 2.500 RPM. Então, a gente vai fazer isso com o comando M03. Então, M03. Você percebe que eu estou fazendo um leve contorcionismo aqui. E a rotação a gente vai colocar com S. Então, S 2500. Pronto. Aqui, essa máquina ela já está programada para operar em unidades métricas, tá? Mas eu estou dando o G21 aqui embaixo de novo. Se você executar o G21, você vai obter um erro. Por que você vai obter um erro? Porque na máquina Siemens, o G21 ele não é o G21 que a gente conhece. Ele não é um comando conhecido. Tá? A gente tem uma alternativa para o G21, que é para dizer para a máquina que a gente está trabalhando com unidades métricas, que é o G71. Igual a bruxa do 71. Então, o G71 está aqui. Agora a gente trocou para o G71. E tem mais uma coisinha que muda aqui, mais duas coisinhas que mudam na sintaxe do programa, que são as seguintes, ó. Aqui na hora de fazer o fim de programa, a gente vai dar um M30, que é o comando padrão para fim de programa. E nas interpolações circulares, eu quero que você preste atenção por causa do seguinte: a sintaxe que a gente viu é a sintaxe do comando da Fanuc, que é, vamos chamar uma interpolação circular aqui, ó, G02, x31.43, R-6.5. No torno da Siemens, qual que é a diferença? A diferença é que esse R-6.5 ele é feito assim, ó. CR igual a menos 6.5. É só essa a diferença. Então, ó, G03, o R6, eu vou mudar para CR igual a 6. G02, R9.43, então CR igual a 9.43. G01, G03, YX10, Y5, R5. Então, CR igual a 5. X01, 00, M30. Beleza. Você repara que as interpolações circulares ele pinta de azul, os movimentos de corte linear, interpolação linear de verde e movimentação rápida de vermelho, tá certo? E eu consigo simular isso daí agora e ver o que está acontecendo. Então, se eu clicar aqui no botãozinho de simulação, o que vai acontecer? Está carregando alguma coisa, tem um plano XY ali. Opa, fez um monte de movimento e a gente não viu nada, certo? Vamos dar um zoom aqui. Você consegue dar zoom simplesmente rodando a rodinha aqui do mouse. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Como que eu faço para ver? Eu consigo clicar aqui e eu consigo clicar aqui em Show Toolpath, que é mostrar o caminho da ferramenta. Quando eu cliquei aqui, olha que super interessante. Estão lembrados desse desenho verdinho aqui? Esse desenho verdinho aqui é o nosso desenho da nossa peça, tá certo? Que a gente quis usinar. Então a gente fez o código G lá todo na máquina, na aula. E o que está tanto em verde quanto em vermelho aqui é o deslocamento da ferramenta, tá certo? O deslocamento da nossa ferramenta. Agora você pergunta,
o que aconteceu aí? Bom, o que aconteceu foi que ela desenhou o caminho do centro da ferramenta. E o caminho do centro da ferramenta, apesar de ser uma coisa muito bacana, e no caso aqui é o contorno, exatamente o contorno da peça que a gente calculou, porque a gente só programou a posição do centro da ferramenta, isso aqui não vai dar certo porque a ferramenta tem um diâmetro e a gente precisaria ter compensado tanto o diâmetro quanto o comprimento da ferramenta. A gente não fez isso, tá? Conforme foi a nossa última aula lá. Então, como fazê-lo? Bom, lá na última aula, a gente tinha alguns comandos aqui para fazer compensação de comprimento e compensação de raio. A compensação de comprimento, para voltar para o programa, é só clicar aqui no Edit. Ó. A compensação de comprimento a gente não vai precisar fazer. Por que a gente não vai precisar fazer? Porque a compensação de comprimento na fresa da Siemens, no CNC da Siemens, ela já é automaticamente selecionada quando você seleciona a ferramenta. Então, olha só, eu vou quebrar a primeira linha aqui. Eu consigo, inclusive, eu tenho um botãozinho aqui que é o Renumbering, aqui, ó, que você consegue reenumerar. Então, o primeiro bloco vai ser o bloco 10, o incremento de 10 em 10, dou um OK aqui. Então, olha só, ficou muito bom. Aqui no primeiro bloco, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha ferramenta. E para selecionar a ferramenta, eu consigo vir aqui em Selecionar Ferramenta, Select Tool. E lá no meu exercício, lá no nosso exercício, eu preciso lembrar exatamente qual era o diâmetro da ferramenta que estava pedindo lá. Vamos abrir aqui. Aqui, pronto. Fecha isso. Aqui ele dizia que o diâmetro da fresa era de 12 milímetros. Bom, então vamos tentar fazer uma coisa igual aqui. A gente tem alguma fresa com diâmetro de 12 milímetros aqui? Não, a gente tem uma broca com diâmetro de 12 milímetros. Então vamos pegar uma fresa com diâmetro de 10 milímetros. Pronto. Aqui, então eu selecionei esse cortador aqui com diâmetro de 10, vou dar um OK. E ele colocou aqui, olha só, na linha 1, D igual a Cutter 10, que é o nome da ferramenta. Beleza, a gente vai deixar aí. Agora, essa ferramenta ela foi selecionada, mas eu não coloquei ela no Magazine ainda. Como é que eu faço para colocar ela no Magazine? Na linha de baixo, a gente dá um M6. E pronto, a gente vai colocar ela diretamente no Magazine. O que eu vou fazer aqui? Eu vou renumerar de novo para ficar bonitinho. Pronto. Agora tá tudo certinho aqui. E vamos executar o código. Então, simulation. Opa, vocês viram uma bolinha amarela passando aí agora. Essa bolinha amarela é a ferramenta. Inclusive, se eu quiser ver a simulação rodando de novo, é só clicar nesse botãozinho verde que está aqui em cima. E eu consigo ver a simulação rodando bem bonitinha. Pronto, está aí rodando. Eu consigo ver isso daqui de outras formas. Então, se eu clicar... Essa aqui é a vista superior. Se eu clicar aqui em vista 3D... Olha só, vamos tentar arrastar isso aqui para cá. E aí a gente consegue ver... Vamos fazer a simulação de novo. E a gente consegue ver, olha só, a ferramenta passou ali. E a pontinha da ferramenta que fez a nossa peça ali, ó. Então, a gente sabe que a gente não tem o raio compensado ainda, porque a gente não mandou compensar, mas em termos de comprimento, isso aqui já foi compensado, tá certo? E eu tenho outras vistas aqui, então eu consigo fazer uma vista frontal, olha só. Simula de novo. Estava aqui em cima. Vista frontal. Aí você consegue ver, por exemplo, a penetração da ferramenta na peça. Ó. Quanto que a gente mandou penetrar lá, que acho que era 2,5 milímetros. A gente consegue ver. E assim por diante, tá? Vamos deixar na vista superior aqui, ó. Beleza. Agora eu preciso fazer... Lembra, o programa ele vai ficando cada vez mais próximo do real, né? E aqui no nosso programa... Ó, eu estou fazendo a usinagem
nesse plano aqui eu estou fazendo no sentido anti-horário. Quer dizer que a minha ferramenta, ela deveria estar sempre à direita da peça, né? Sempre à direita da peça. Então eu vou fazer uma compensação de raio de corte à direita. Para fazer compensação de raio de corte, vamos pegar a aula lá que a gente falava de compensação de raio de corte. Então olha só, tá aqui compensação de raio de corte. Para fazer a compensação à direita, eu vou ter que usar o G42 e fazer um movimento com ele. E esse D aqui que a gente vai dar vai ser o D1, por causa daquela coluninha lá que eu mostrei para vocês, que o raio vai estar na coluna 1 da minha ferramenta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no código. E aqui, olha só, o primeiro G00 ele é feito sem nenhuma compensação de nada. E o segundo G00 a gente vai fazer com a compensação de raio. Então, G42, XYZ está aqui. A gente está fazendo uma coisa que não é o correto, né? A gente deveria mover um eixo por vez, mas a gente já está mexendo os 3 eixos aí, porque a gente sabe que não vai ter colisão com a peça. Então, G42, XYZ, e o nosso D vai ser o D1. Pronto. E vamos executar todo o código. Depois que a gente executar o código, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar a compensação de raio. Então, vou dar um G40 aqui embaixo e executar esse último movimento G00 de afastamento da ferramenta com relação à peça. Vamos dar uma olhada no que acontece lá na simulação. E está aqui executando e olha só o que aconteceu. Agora o nosso contorno ficou bem diferente. Por que é que esse contorno ficou tão diferente? Ele ficou diferente porque essa linha verde aqui, ela é a trajetória do centro da fresa. E o centro da fresa, para fazer aquele contorno que a gente queria, ele tem que andar nesta outra posição, para que a aresta de corte da fresa consiga fazer o corte que a gente gostaria que ela fizesse, tá? E aí, olha, tanto foi quanto voltou sem compensação de raio, então essas linhas aqui tem que estar no centro da ferramenta. E aí a nossa peça foi executada aqui com sucesso já, com compensação de raio e com compensação de comprimento da ferramenta de fresa, tá bom? Bom, eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha sido proveitosa para você. As atividades para a próxima semana vão ser com relação ao Alzheimer. Com relação ao Alzheimer, pessoal. Brincadeira. Elas vão ser com relação ao simulador, então eu vou pedir para vocês executarem alguns códigos no simulador, tá? E lá no... Acho que eu não tenho aqui, deixa eu ver. Pode ser esse aqui. Lá no AVA de vocês, eu vou atualizar essa lista aqui. Deixa eu botar aqui no cantinho para você ver. Eu vou atualizar essa lista aqui que a gente tem de comandos, já com os comandos que eu passei para vocês semana passada, e mais uma coluna extra aqui no cantinho. E essa coluna extra vai te dar a alternativa desse comando, né? Porque aqui ele era um comando Fanuc. Qual é a alternativa Siemens para você poder utilizar lá no seu simulador, tá bom? Então agora sim, espero que você tenha gostado da aula, que tenha sido produtiva. Muito obrigado pela sua atenção e fique atento lá no AVA para as atividades para a próxima semana, tá bom? Se você tiver algum problema, não conseguir por algum motivo submeter a sua atividade no AVA, você pode submeter a sua atividade via e-mail ou no escaninho lá, se você perdeu prazo, enfim. Só não deixa de fazer atividade, porque eventualmente isso daí não vai contar sua presença, vai contar como uma parte da nota do semestre também, tá bom? Críticas e sugestões, por favor, enviem para mim, eu quero fazer isso aqui ficar cada vez melhor para vocês, tá? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês e um abração para todo mundo aí.